irmãos, todos que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Temos nesse dia 3 de setembro aquele texto que segue a confissão de fé de Pedro. Quando Pedro era declarado como Jesus a rocha da igreja, agora ele vira pedra de escândalo. É também o início do caminho de Jesus para Jerusalém. Então é um novo caminho em que Jesus será condenado à morte. É o começo do caminho propriamente dito de Jesus, com os 3 anúncios da paixão, aqui no capítulo 16, capítulo 17 e no capítulo 20. Então, a partir daí, é uma frase repetida em grego, começa o caminho da entrega. A partir de então, tá? Sabe-se que Jesus está disposto a morrer pelo reino. Essa é uma das alternativas. Tá? A outra alternativa seria conseguir o reino sem morrer, que é o que Pedro quer e desejaria, até bem intencionado, fazendo parte daquilo que todos pensavam, ou a maioria dos judeus pensava que viria o reino davídico. Pedro supõe que Jesus subirá a Jerusalém no estilo de Davi, inaugurando o reino com a chave de poder, mesmo quando ao serviço dos oprimidos e necessitados, o que seria uma coisa boa. Os discípulos, então, não foram passivos, contribuindo no caminho de Jesus, mas revelam a sua tentativa de influência nos caminhos e nas tensões messiânicas, desejosos de poder. Isso se confirma logo ali adiante, no capítulo 20, versículos 20 a 23, quando a mãe dos filhos de Zebedeu pede a Jesus que um sente à sua direita e um sente à sua esquerda. A proposta de Jesus, no entanto, é que o Filho do Homem, título por ele preferido, deve subir a Jerusalém. Subir a Jerusalém, sabe-se quais são as consequências nesse contexto. Ele bem sabia daquilo que o esperava e várias vezes o manifestou, seja nas bem-aventuranças, seja em outros textos. Né? Então ele diz dei em verbo, a vontade de Deus deve se cumprir, o que se associa também à maldade dos homens. Né? Não é um Deus carrasco. Então, ele mesmo deve seguir. Tá? Jerusalém aparece somente no 3º anúncio em Marcos. Mateus antecipa, mostrando que não é um destino cósmico de Jesus, mas um sofrimento que provém do enfrentamento com os poderes civis, que são os anciãos, os religiosos, que são os sacerdotes, e os jurídicos legais, que são os escribas. Então, Deus deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Somente autêntico Messias, aquele que sabe dar a sua vida pelos discípulos, dando voz aos mudos, pão aos famintos, saúde aos enfermos, como ele fez toda a vida. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a resposta de Pedro. Pedro não quer que isso aconteça. Tá? Isso é chamado de estratégia messiânica. Diz Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Não é que Pedro estivesse possuído pelo demônio, mas ele deve afastar dele essa inspiração demoníaca, que é aquilo que divide, que não permite o caminho de Jesus ir à frente. Pedro até se sente capacitado para fustigar e repreender Jesus, né, dizendo o que ele deve fazer, indicando a direção, não por simples medo ou por amor e afeto a Jesus, como aparece nos nossos grupos bíblicos, né, mas porque ele tem outra proposta messiânica. Pedro entende ser a rocha, e assim entendendo, corrige Jesus, dando-lhe uma lição de realismo. Jesus estaria delirando? Jesus, né, diz que Pedro é a rocha, mas é uma rocha de escândalo, é aquela que faz tropeçar. Pensa como os homens e não como Deus, como aparecia na leitura anterior. Faz o papel de Satanás. Então, Jesus, né, que diz que antes Pedro era a rocha da igreja, agora é o Satanás, pedra de escândalo. Qual é a questão? Né? O rechaço pelas autoridades judaicas faz com que Jesus morra sem cumprir a promessa do reino. É o que Pedro quer. A proposta de Pedro, então, é a busca do poder, repetindo. Mesmo que se ratifique pela força, na linha da mãe
dos Zebedeus, como nós já vimos, ou na linha até dos Macabeus e os seus sucessores, que foi assumida pelos sacerdotes de Jerusalém, é o poder. Então existe um pacto com os poderosos e quer o comando aquilo que Pedro deseja, um pacto com os poderosos. Acredita que somente o poder pode ajudar a resolver os problemas do mundo. A proposta de Jesus é o contrário. Ela já estava no Sermão das Montanhas, Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres, os simples, mas também aqueles que não usam a violência, aqueles que são autênticos. Então, Jesus, né, que aqui já antecipa a sua realidade em vários textos, mostra que o reino de Deus não se conquista nem com uma boa guerra e nem com a democracia, mas com a entrega da vida pelo bem dos outros. Jesus termina ratificando isso e dando uma nova oportunidade a Pedro e aos demais. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia. É preciso seguir o seu caminho e não seguir o caminho sozinho. Jesus não queria sozinho e não quer que eles façam sozinhos. A experiência de ser Deus em forma humana, vivida por Jesus, consiste em perder a própria vida pelos demais, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Como ele já dizia nas bem-aventuranças, a segunda parte do Sermão da Montanha, e nas perseguições, aqueles que seguem o caminho de Jesus vão ser perseguidos. Então, por isso, quem quer vir após ele, negue-se a si mesmo. Quem quiser salvar a vida, vai perdê-la, mesmo ganhando o mundo inteiro. Tá? A vida ganha pode ser considerada uma propriedade particular, um tesouro egoísta, essa será perdida. Ser humano é ser um ser de graça e só gratuitamente, perdendo-se a si mesmo, pode se reencontrar. Qual é o argumento? Até um pouco irônico. De que vale o homem ganhar a vida inteira e perder a sua vida? Temos aqui um quiasmo antitético. A vida é mais do que o mundo inteiro, vale mais. Não se pode comprar nem negociar com nada. Já dizia Jesus, não se pode servir a Deus ao dinheiro, e a alternativa diante do poder é vender aquilo que se tem e dar aos pobres, o que ele diz ao jovem rico. Num aprofundamento escatológico, então, finalizando o nosso texto, diz que cada um receberá segundo as suas obras, o seu comportamento, que tem uma longa tradição no Antigo Testamento, na literatura profética, na literatura sapiencial e mesmo extracanônica, Enoque. E também no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, Pedro, Apocalipse. Isso é uma provável alusão ao Salmo 62, versículo 12, e Provérbios 24, versículo 12. Ou seja, cada um ganhará segundo as suas obras. Então, essa é a verdade e é o sentido da vida, que vai se expressar com a vinda do Filho do Homem na glória, que é o último final do nosso texto. Isso aqui remonta e baseia-se talvez e provavelmente em Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14, mas também no capítulo inaugural de Ezequiel, a vinda do Filho do Homem, em Isaías capítulo 6. Somos chamados então, irmão, a refletir qual o caminho que nós queremos: o da entrega ou do acúmulo, ou da retenção egoísta da vida, de evitar o caminho de Jesus. O nosso caminho necessariamente passa pela cruz, for ela de qual natureza, inclusive a alternativa do martírio e do assassinato que tantos irmãos nossos sofrem. Tenhamos essa coerência de vida, tenhamos essa coragem, sejamos capazes, como Jesus, de seguir o seu caminho, de perder a vida para ganhá-la, nas mais diversas oportunidades que se apresentam no dia a dia, cuidando uns dos outros e também enfrentando aquilo que é a injustiça e os poderes.